Olá, colega implantodontista, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os implantes da Derig. Essa marca que ela está no mercado há quase 3 décadas, tem algumas macrogeometrias e hoje nesse vídeo nós vamos apresentar o catálogo da Derig Implantes. Olá, eu sou o professor Rafael Silva e você está no canal Implante de A a Z. O nosso objetivo é mostrar um material, produto ou serviço e você da sua casa avaliar se é importante ou não colocar no seu arsenal. E hoje chegou o dia de nós falarmos sobre os implantes da Derig. Bom, a Derig ela é uma empresa, né, não é das maiores empresas de implante do Brasil, mas nós sempre estamos vendo, né, em algum congresso, aparece, vemos alguma coisa nas mídias, alguns professores falando sobre a marca, e isso surgiu o nosso desejo também de uma demanda de nós fazermos esse vídeo. Tá? Para começar, sobre a Derig, eu gostaria de ressaltar assim, alguns professores que falam muito da marca. Tá? Um deles é o professor Mário Grossman. Mário Grossman ele é o coordenador da tradução do livro do professor Calmich. Também é o professor Abílio Copedê, que recentemente fez até um trabalho, salvo engano, de um pós-doutorado, falando sobre super travamentos de implante. Né? Despertou até em nós um desejo de conhecer um pouquinho mais da marca, porque quando você faz altos travamentos, necessariamente você tem que ter uma demanda desse titânio, né, que ela consiga atender esse super travamento, porque o titânio a gente sabe que ele não é rígido, ele tem uma certa flexibilidade, uma maleabilidade, não é? Só que ele não pode romper. Então, se você consegue travar implantes com alto travamento, com esse tipo de implante, é porque, de fato, a têmpera desse titânio, né, a forma que esse titânio é fabricado, por certo, tem alguma qualidade a mais também, tá bom? Então, pessoal, dessa vez eu não fiz a aula, né, os slides que eu costumo fazer. Por quê? Porque é um catálogo muito assim sucinto, tem poucas macrogeometrias, então eu acredito que se a gente andar pelo catálogo aqui, eu acho que eu já vou conseguir responder para vocês as principais dúvidas aqui sobre o implante, tá? Então vamos lá, pessoal. Então a Derig ela é uma empresa que ela tem sede em Barueri, né? Conforme eu já falei, ela tem aproximadamente 3 décadas de empresa, né? Esses implantes. Então, essas daqui são as macrogeometrias que a gente encontra na Derig, tá? Esses dois de baixo, que você está vendo aqui, né? Do mesmo tamanho, uma macrogeometria parecida, são os Bionec, né? Neck é pescoço, então eles são os cone morses da marca e tem uma macrogeometria bem semelhante, a gente vai falar com detalhes sobre eles. Depois eles têm o Dynamic, que é esse mais ao fundo, certo? Central. Esse mais ao fundo do lado direito é o Biodent, tá? É a plataforma hexagonal externa da marca. E aqui a gente tem um implante curto da marca, tá bom? Vamos chegando aqui. Bom, o Bionec, tá? O Bionec, ele tem essa macrogeometria, vou dar uma aproximadinha aqui para vocês olharem com mais detalhe, ó. Ele lembra muito a macrogeometria do Alvin, da Neodent, tá? Que ele, quando teve o Alvin Plus, né? Por quê? Porque ele tem essa cervical aí, ó, com essas micro roscas, tá? O Alvin que a gente vê hoje, ele não tem essas micro roscas. No entanto, esse formato, né, dessas roscas pequenas, formato mais trapezoidal, quadrado, lembra muito o Alvin da Neodent, tá? O tratamento de superfície do Bionec de toda a linha da Derig, ele é um tratamento de superfície que é o duplo ataque ácido. Na verdade, a grande parte das empresas é esse o tratamento de superfície, o duplo ataque ácido. Tá? Então, quantas medidas desse implante? Ele é um implante que ele tem as dimensões 3,5 e 4,3. E comprimentos 8, 10, 11,5, 13 e 16. Tá? Quando eu olho comprimentos do Bionec, bacana, tá? De 8 a 16 você vai conseguir fazer grande parte da demanda dentro do seu consultório, tá bom? Poderia ter um 7, normalmente as marcas nesse implante regular não vai até o 7, porque o espaço do cone ocupa muito. Então 8 eu acho que bem aceitável, 16 também, hoje existe uma tendência de implantes mais longos, tá? E o que eu chamaria a atenção aqui desse implante é o quê? São as dimensões, 3,5 e 4,3. Não só nele, depois eu vou explicar melhor sobre isso. Quando você coloca essas dimensões, do meu ponto de vista é muito distante, o 3,5 para o 4,3. Você vê que a maioria dos profissionais utilizam o implante de 3,75 a 4. Essa é a grande parte dos profissionais. Na maioria dos casos, a gente usa implantes com esse tipo de dimensão. Às vezes, esse intervalo de 3,5 para 4,3, que é de 0,8, quase 1 milímetro, às vezes é o limiar entre você ter que fazer um enxerto, algum recobrimento de espira ou não.
tá? Então, eu avalio assim que a gente poderia ter esta questão de ter mais uma numeração aí no meio, tá? Para poder atender melhor, ok? A Adderig, ela não trabalha com implantes para tipo de osso, né? Por exemplo, se eu pegar Neodente, pegar a linha Traion da Sim, eu pegar algumas outras empresas, eu tenho implantes para osso tipo 1 e 2, implantes para osso tipo 3 e 4. E, na verdade, ela explica aqui no catálogo que é o quê? Você vai trabalhar com as brocas. Então, na medida que você tiver um osso mais denso, você trabalha mais as brocas, né? E aonde você tem um osso mais poroso, menos broca. Essa é a grande tendência do mercado, tá bom? Depois, eu tenho o quê? O Dynamic, tá? O Dynamic, ele é um implante extremamente... A gente olha para ele assim, qual o implante que vem na nossa cabeça quando eu olho esse implante aqui, tá? Eu olho ele é o drive, tá? É o formato do drive, o desenho do drive, que é um desenho que eu gosto muito. Por quê? Espiras no ápice bem cortantes, espiras nas cervicais, trapezoidais e quadrada, micro-roscas na cervical. Ele é um implante de altíssimo travamento, tá? A gente olha assim, essa macrogeometria é uma macrogeometria de muito travamento. Mesmo que a marca ela não seleciona osso tipo 1 e 2, 3 e 4, eu acho que esse aqui é um implante que não é muito interessante você usar ele em osso tipo 1 e 2, tá? Aquele osso que você tem uma cortical bem estreita. Por quê? Porque quando você coloca pressão nele, ele vai transmitir essa tensão justamente para a tábua óssea ali. Então você pode ter o risco, né, se você não tiver muita tensão nas brocas que você passou, de ter algum tipo de fratura, tá bom? É um implante, assim, relembrando, né, ele lembra muito o drive da Neodente, tá? Quanto aos comprimentos, tá? Comprimento 8,5, 10, 11,5, 13 e 15. Bacana, ótimo. Isso aqui assim, não tem, por exemplo, o Helix agora está fazendo um implante mais longo, né? Quando você pega algumas linhas, tem um implante de 7, mas quando você fala de 8,5 até 15, a gente está dentro da grande demanda do seu consultório, você vai atender aqui, tá? Outro detalhe daqui é o seguinte, é o diâmetro do implante. Eu volto a bater nessa tecla, tá? Eu acho que também ficou faltando aqui um implante de 4, 3,75, 3,8. A gente vê que a grande demanda que a gente vê hoje, se você pegar um representante da Neodente, um representante da Sim, um representante da Intraosso, meu Deus, da Implacil, por exemplo, você vai ver que a maioria dos implantes vendidos ele está entre os diâmetros 3,75 e 4, tá bom? Então, 3,5, 4,3, semelhante a Bionec, esse aqui ele tem um a mais, que é o quê? Que é o de 5 milímetros, ok? E da mesma forma, ele fala aqui sobre você trabalhar as brocas para poder fazer a instalação desse implante, tá? A Derig, ela tem esse implante, tá? Que a gente chamava isso aqui de trilobular quando foi lançado, há muito tempo atrás. E a Derig tem esse implante, tá? Essa conexão protética é um implante, ele gera um pouco de tensão, porque em algumas áreas, se você olhar esse formato aí, algumas áreas fica com muito pouco implante nessa borda, muito pouco titânio, tá? Mas enfim, é uma conexão protética aí que ela já existe no mercado, tá? E de novo, os diâmetros 3,5, 4,3 e 5, tá? Então, isso aqui que eu trouxe para vocês é o quê? O Bionec e o Dynamic, eles são os dois cone morses da marca. Esse agora que eu mostrei agora, que é o Bionec Tri, que é o trilobular, né? Que é o triplo canal interno, ele é um tipo de conexão que ela vai ter essa plataforma switch, né? Então, quando eu sigo para próximo, eu olho os comprimentos desse implante, da mesma forma, de 8 até 16, bacana, no entanto, o diâmetro continua sendo assim, ó, o meu detalhe que você deve observar na marca, tá bom? As brocas, da mesma forma, você vai trabalhar um pouquinho as brocas, osso mais denso, menos denso, tá? E tem a Derig tem o Biodente, que é o quê? Que é o implante para quem trabalha com plataforma hexagonal externa. É uma macrogeometria que lembra muito o Titamax ZX. Esse tipo de macrogeometria é a macrogeometria ideal para quem? Quem trabalha com hexágono externo e protocolos, tá? Esta macrogeometria aqui é a macrogeometria de protocolo, é o Titamax, né? Esse corpo cilíndrico, ápice cônico.
Então, é o que a maioria das pessoas utilizam, tá? Costuma ser ele é um implante que ele não vem travando desde a hora que você coloca. Quando você vai instalando ele, você vai entendendo que na medida que você vai descendo o implante, ele vai tendo um travamento, até que ele estabiliza. É uma macrogeometria de muito bom travamento, tá bom? Da mesma forma, você vai trabalhar algumas brocas, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, é um corpo cilíndrico, né? Levemente cônico, a porção apical, interface externa hexagonal, dupla rosca para agilizar a inserção. Então, você tem uma rosca mais interna que faz um formato duplo. Sulcos retentivos da rosca, câmara de alta capacidade de corte, superfície também com microporosidades pelo duplo ataque ácido. É basicamente o titânio em si, o que já foi mostrado anteriormente, tá? Comprimentos de 8,5 a 15, ótimo. Diâmetros 3,3, 3,75, bacana. Essa aqui é a plataforma regular, né? Com a plataforma 4,1, corpo 3,75. E também tem o recurso de você pegar um implante com corpo de 5 e a plataforma 4,1 também, tá? Lembrando como essas plataformas elas são 4.1 e 4.1, tanto do 375 como do 5, olhando aqui não tem como você fazer plataforma switch. Por quê? Se você pegar o componente do 375, ele não encaixa no 3.3. Por quê? Porque o tamanho do hexágono do 3.3 é diferente, tá bom? Então, mas enfim, os diâmetros bacana aqui desse implante, que é o biodente, tá bom? Depois, por fim, nós temos o quê? O corte X, que é o implante curto da dentro, tá? Eu já falei um pouquinho isso aqui em outros canais, que são o quê? Que é a questão de implantes curtos com conexão hexagonal externa, tá? Alguém fala assim, não, professor, mas o hexágono externo nem sempre vai ter aquela socialização, né? De 2, 3 milímetros. Bom, um hexágono externo, bem indicado, para você não ter tanta perca, ele tem que acontecer algumas coisas. Você precisa ter, preferencialmente, região posterior, prótese múltipla, bastante gengiva inserida, intermediário protético e pacientes sem históricos de doença periodontal ou periimplantite. Então, quando você pega o universo de tudo que você pode operar, de repente isso aqui fica algo muito pequeno, né? Que fica bem indicado. Então, eu acho que poderia ter uma conexão, um implante curto com uma conexão que não fosse o hexágono externo. Tá? A altura 5,5 e 7, né? Eu colocaria aí esse implante extra curto, o 5,5, tá? E aí ele tem duas alternativas, você pode trabalhar ele com uma plataforma reduzida de 3,5 ou com a plataforma regular de 4,1 se o diâmetro dele for de 5 milímetros. Você vai trabalhar também a questão de brocas, né? Sempre lembrando que os implantes curtos, ele tem uma curva de dificuldade muito maior do que os implantes regulares, até do longo, né? Porque se você errar a broca, você não tem muito como corrigir, diferente de um implante mais longo. Tá? Então, basicamente, pessoal, sobre o catálogo, é isso aqui, tá? Eu vou mostrar agora para vocês sobre os kits, rapidamente, tá? Então, o kit cirúrgico, ele tem o kit cônico, tá? O cônico, ele vai atender qual, né? O Bionec e o Dynamic, ok? E você tem o cilíndrico ele vai atender qual? Ele vai atender, o cônico também vai atender o Bionec Tri, tá? E o cilíndrico, ele vai atender o de plataforma hexagonal externa, tá? Que é aquele implante um pouco mais, que é o biodente, tá? Ele é corpo cilíndrico e o ápice levemente cônico. Então, você tem 2 kits cirúrgicos para cada tipo de macrogeometria. Então, por exemplo, assim, a Neodente, ela tem um kit, não é? Você olha a parte de cima, tá para você operar implantes cilíndricos, o Titamax. Na parte inferior, você vai operar o Drive, vai operar o Alvin, né? Então, aqui são kits separados, mas parece ser um kit bem compacto, tá? É uma tendência do mercado mesmo. Antes a gente comprava os kits, ocupava metade da bancada, né? Então, agora você tem menos, tá? E também tem o corte. O corte é outro kit para você fazer um implante curto da marca, tá bom? Aí eles têm também o quê? O kit protético, tá? E também eles estão preparados para cirurgia guiada. Eu olhei a questão de componentes também. São os componentes ótimo, né, para a parte da cirurgia guiada. Eu acho que hoje não tem mais um desafio assim, né, grande, falar de kit em relação à cirurgia guiada. Então, a marca ela te atende, né, em implantes de comprimento regular. Implante curto tem a ressalva do hexágono externo. E os kits protéticos têm também a cirurgia guiada e também tem toda a parte de componentes para o fluxo digital. Então, eles têm também essa parte do fluxo digital, tá?
Agora aqui eu vou mostrar para vocês só sobre as conexões protéticas, tá? Que a Dering tem. Então, olha só, esse da esquerda é o cone Morse, tá? Hexagonal por quê? Porque ele tem esse hexágono que é o indexador mesmo, tá lá dentro, tá? Eu entrei em contato com a Dering, né? E eles me falaram desse cone Morse de 24 graus, tá? Então, o cone Morse da Dering é um cone Morse que são 24 graus. O Bionec Tri, que é aquele trilobular, né? Essa imagem do meio, então ela é bem exclusiva, essa conexão. E o hexágono externo, as numerações do hexágono externo, ele tem a plataforma regular, que vai te atender muito bem. E até quando você pega mais estreito, é algo que tem muita compatibilidade também no mercado, tá bom? Pessoal, então agora vou assim para as considerações finais sobre o que a gente olha aqui do implante da Dering, tá? Primeiro eu queria ressaltar que às vezes o mercado ele tem essa demanda desses implantes de 3,75 até 4, tá? Então, do meu ponto de vista, poderia ter uma numeração ali intermediária entre o 3,5 e o 4,3, tá? No entanto, às vezes é a minha percepção. Se você vê que essa marca está há 25 anos no mercado e atende, então a gente também temos que conversar com quem opera e ver como é que atende essa demanda também. Outra coisa para avaliar é o seguinte: a marca ela não tem os implantes extra longos e não tem os implantes extra curtos, verdadeiramente, né? A não ser esse com hexágono externo. Na verdade, isso eu coloco, mas assim, se você tiver os implantes regulares de 8 até 16, igual eles têm a proposta do catálogo, vai te atender 95% ou mais de toda a demanda do seu consultório, tá? Outro detalhe que eu colocaria é o quê? A conexão Cone Morse da Dering, ela é uma conexão muito exclusiva, 24 graus, você vê que o mercado quase todo está se adaptando para a conexão de 11,5, tá certo? Mas assim, é uma questão de você vai começar a trabalhar com uma marca, você vai se adaptar com aqueles componentes ali também, tá? O hexágono externo, bem cambiável, trabalharam bem com a parte do hexágono externo, tá bom? Pessoal, agora eu vou te falar alguns pontos positivos eu vejo da Dering, tá? Quando você vê alguns profissionais importantes falando sobre uma empresa, isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque a gente trabalha também com algumas empresas e, na verdade, o professor, o profissional, a gente não ganha, fala assim, a gente ganha dinheiro de uma empresa para falar de uma empresa. Não. Às vezes você está numa empresa e você tem alguns benefícios, certo? Mas você não vai colocar sua história em jogo por uma marca que vai acabar com a sua imagem ou atrapalhar a sua imagem. Você se atrela a uma empresa que você possa crescer junto. Então, quando você vê Mário Groisman e você vê Abílio Copedê falando sobre a marca, eu acho que a gente merece uma atenção especial, tá bom? Sobre o trabalho do Abílio Copedê, eu quero fazer um vídeo aqui no canal mostrando esse artigo que foi publicado, que é uma tese, salvo engano, de pós-doutorado, que fala sobre altos travamentos. A gente vai montar numa aula mais para frente aí, a gente vai falar sobre esse artigo, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se às vezes a gente falou alguma coisa aqui e como é uma marca que eu nunca trabalhei, eu não operei com Dering. E às vezes ficou alguma coisa que não ficou bem explicada, deixa nos comentários ou manda um e-mail para nós também, tá bom? Um abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima.